Vamos lá? Boa noite, estamos aqui com mais um Fala Sério com a Adriana Pupumaia, dia 7 de janeiro de 2026, começando o ano assim de cabeça, né, Cida? Vamos falar que nós estamos começando o ano de cabeça, entrando de cabeça. E hoje eu não podia deixar, né, de estar aqui com a minha amiga querida, que ela fez parte do nosso primeiro podcast em outubro de 2024. E a Cida voltou aqui, Cida Gibrail. A Cida Gibrail, gente, eu vou falar pra vocês, é grande o currículo dela, mas eu só vou falar porque ela trabalha, pra gente não perder muito tempo, porque senão o podcast vai só aqui. Cida é psicóloga, é diretora do Departamento de Responsabilidade Social do CIESP, diretora de Fomento ao Comércio e Serviços da Prefeitura de Jundiaí e presidente da COFEM. COFEM é Conselho Superior Feminino do CIESP, né? Faz pouco tempo, né, Cida? 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Já? Oficialmente vai fazer 1 ano em março, mas a gente já começou um pouquinho antes, já 1 ano, passou 1 ano. Ah, que bacana. Tá com som, gente? Xande, tá com som? A imagem parece que não tá muito boa, não tá? Eu tô vendo que a imagem não tá... Ah, não. Será? Tá boa a imagem? Vamos temperar nós. O som aqui, o retorno tá dando super certo. Mas vamos lá. Vocês vão avisando pra gente. Obrigada, Xande. Vamos falar hoje sobre desenvolvimento e empregabilidade. A Cida tem uma vasta experiência, né, Cida, na empresa, na indústria, no setor até de assistência social, você já trabalhou com tudo isso. E agora na diretoria lá da prefeitura. Como que tá tudo isso, Cida? Bom, primeiro, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Você sabe que eu admiro muito o trabalho que vocês fazem, é um trabalho que muda vidas. E tudo que leva as vidas para frente a gente tem que valorizar muito. Então, queria agradecer muito o convite, que é uma honra estar aqui. Bom, gente, vamos falar de Jundiaí. Quando eu falo Jundiaí, a gente fala de Jundiaí e as cidades do entorno. O ano de 2025, a unidade que eu fico, sediada hoje dentro da prefeitura, ela fica dentro do Maxi Shopping. Embora eu esteja como diretora de serviço, de comércio e serviços, eu tenho as demandas dessa área, mas eu tenho muito a questão da empregabilidade também dentro do meu escopo. 2025, nós tínhamos uma média diária de 2.000 vagas. Dificilmente caía disso. Ou seja, nós estamos no considerado pleno emprego. Enquanto alguns lugares têm problema hoje de vagas, nós temos problema de pessoas que queiram trabalhar. Nossa, Cida, então quer dizer, você tem mais vaga oferecendo no mercado do que pessoas que queiram trabalhar. Tá? Lógico, quando a gente está falando em vagas no sistema público de trabalho, eu não estou falando vagas de CEO de empresas, eu estou falando de vagas mais operacionais. Mas hoje a gente tem um número muito maior de vagas do que pessoas querendo ingressar no mercado de trabalho. Tanto na área da indústria, comércio, serviços, logística, porque o que acontece com Jundiaí? Jundiaí, além de ter empresas locais que cresceram, muitas empresas vindo para cá, por uma série de questões, Você tem grandes indústrias aqui, grandes rodovias aqui perto, você tem um sistema de aeroporto, ou seja, você tem uma série de coisas que facilitam tanto a produção como você produz, você tem que vender e entregar, Então é esse aporte todo. Então é uma região rica nesse sentido, E é uma região que atrai tanto empresas como pessoas de fora. Se a gente pegar Jundiaí de 10 anos atrás, ver quantos habitantes tinham e quantos tem hoje. A cidade tem crescido muito rapidamente, tem crescido com estrutura. Então isso acaba atraindo muita gente para cá também, de fora.
É comum hoje nós irmos em determinados locais e assim, nossa, não conheço mais ninguém. Porque não, é verdade. Você ia no centro da cidade, Nossa Senhora. Nossa, eu vou, não é no centro, eu vou lá na cidade. Na cidade, eu falo até hoje, eu vou na cidade hoje. Que é o centro. Hoje você tem o quê? Você tem hoje descentralização de comércio. Tem pessoas que moram hoje, vamos dizer, um exemplo, Medeiros. Eles não vêm para Eloy Chaves. Raramente vai ter os seus centros. Porque tem os seus centros, né? Tem muitos bairros. Hoje, você tem seu centro comercial, você não precisa sair até prédio, Cida, condomínio de prédio. Acaba tendo tudo lá mesmo. Tudo lá. Farmácia, supermercado, feira. Tudo, né? Então, assim, isso mudou muito rapidamente, né? Então, a estrutura da cidade mudou. Quando a gente fala nessa mudança, muda também a maneira de você gastar o seu dinheiro, de você consumir as suas coisas. Então, coisas que antigamente, né, eram mais comuns, hoje não são mais. Então, vamos dar exemplo de loja, né? Qualquer tipo de loja. Hoje, a população mais jovem dificilmente vai numa loja física. Não. Compra shopping online. E né? shopping, né? Antes era shopping, agora é online, verdade. É online. Mas até a gente, né, já tá ficando com esse vício. Eu prefiro ainda ir presencial, somente roupa, eu gosto de experimentar, eu gosto... a não ser quando você sabe muito bem onde você compra, então você já sabe. Mas assim, mas eu sei que eu sou raridade, dificilmente eu peço comida online. Você ainda é raiz. Eu sou raiz, eu gosto de ir, eu gosto de ir num restaurante, mas isso não é mais o usual. Quanto mais jovem, mais as pessoas usam online. E se quem vende não se atualiza para isto, perde mercado. Né? Então hoje a gente está vivendo num momento de transição. Da pandemia para cá, a pandemia foi um grande momento de transição. Então hoje a gente vê uma transição grande, inclusive hoje no mercado de trabalho, com as vendas online, e hoje não é, até supermercado. Se você não quiser ir, você vai entrar lá, mas ali eles entregam na sua porta o que você quer comprar. Eu gosto de ir, né? Porque você vai, você escolhe, você vê gente, eu gosto de gente, você conversa com as pessoas, mas isso eu sei que não é usual, mais. Né? Agora, por outro lado, a gente está vendo uma tendência muito grande hoje com um pessoal mais jovem que está pensando muito em qualidade de vida. Estava lendo esses dias algumas matérias de pessoas que moravam em grandes centros, estão indo para aquelas cidadezinhas do interior, pequenininha. Nós somos interior também, né? Nós somos o interior de uma cidade grande. Mas aquelas cidadezinhas com 4.000, 5.000 habitantes, senta na praça, né? E hoje, com o sistema de trabalho online, fica muito mais como office, você consegue ir e fazer isso. Mas isso me preocupa, assim, sabia? Porque a gente percebe que cada vez mais a gente está perdendo esse olho no olho, essa conversa, essa troca. A nossa geração, mas a geração que está chegando está buscando isso de novo. Eu torço então, muito. eles estão muito eles estão preocupados com qualidade de vida. Tanto é que um dos grandes problemas que as empresas maiores estão tendo eram aqueles funcionários que ficavam, né, 7 dias por semana e viajavam e mudavam de país e pá. Hoje a juventude não quer mais. Que eles querem o quê? Não, eu quero tempo para andar de bicicleta. Gente, o mercado de bicicleta, o quanto cresceu nos últimos anos? Por quê? Porque as pessoas querem esse tempo de fazer, ter os grupos que vão passear junto, vão para cachoeiras, vão, né, assim, coisas que... Está retomando, você acha que está retomando isso? Tem um movimento muito grande vindo ao contrário. Tem um grupo de jovens, né? Como você falou, a gente coordena um grupo feminino que discute mulheres no mercado de trabalho. E dentro desse Olá, Thaisa e Stephanie, são nossas alunas que acabaram de me mandar mensagem que estão precisando fazer uma mudança. Presta atenção, gente. Presta atenção que emprego tem. Emprego tem. Bastante. Presta atenção. E aí a gente tem nesse grupo um grupo de meninas, né, 16 e 17 anos. Por quê? Porque a gente quer entender o que eles querem para o futuro. Porque quando você fala o que eles querem, é a tendência dos jovens. Como a gente vai pensar em que políticas você desenvolve de empregabilidade daqui a uns anos, se você não ouve quem está? Não conhece, né? Tanto é que hoje começa a se discutir muito nas empresas sobre a questão humanitária.
né? Então, muitos jovens falam, eu quero estar numa empresa, que a empresa tenha trabalhos voltados à responsabilidade social. Eu quero estar numa empresa, que a empresa cuide do meio ambiente. Para mim isso é diferencial. Então, raramente você pega hoje um jovem de dentro de uma amostragem, né? Que ele fala assim, eu quero uma empresa que me pague muito dinheiro, que independente de... pode até destruir o meio ambiente. O jovem não dá mais com essa fala. Ele tem esta preocupação. Então, eu acho que assim, a gente está naquela curva, né? As coisas no mundo são meio cíclicas. Então, nós saímos dessa coisa de sentar na calçada, de conversar com o vizinho, né? Daí foi por aquelas coisas de alta tecnologia. E hoje você vê uma juventude com a tecnologia, né? Que eles são super tecnológicos, mas voltando para a qualidade de vida. Eu vi muita gente nesse final de ano, mais velha e jovens também, não querendo ir para lugares de muita agitação, querendo ficar com grupos, sabe, tipo em chácaras, batendo papo, resgatar a afetividade. Isso faz toda a diferença, né? Porque a gente teve aí ainda tem alguns jovens que foram se isolando tanto, né? Por causa da pandemia, né? Foi muito difícil isso, né? E que não saem mais às vezes de dentro do quarto, perderam todo esse contato físico. Só que nós somos pessoas que nós somos sociais, a gente precisa ter o olho no olho, a gente precisa conversar, porque esse isolamento adoece. Então hoje as pessoas estão dando valor para isso. Você vê que é uma tendência cada vez maior. As pessoas discutindo muito qualidade de vida. Ah, é legal, eu prefiro às vezes ganhar um pouco menos, mas ter qualidade de vida. Você vê aqui na nossa cidade, né? Se você for nos parques, nos finais de semana, que graças a Deus nós temos parques dentro, né? Que não são todas as cidades que têm isso, os parques estão cheios. As pessoas vão. Não sei se há 10 anos atrás as pessoas iriam com a mesma frequência que vão hoje. Por quê? Porque estão buscando isso, né? Esse contato mais com a natureza, de estar junto, de estar fazendo essas atividades. E isso reflete no tipo de trabalho também, né? E por que tem tanto emprego e não tem gente, Cida? Eu fico impressionada, porque a Cida vive ligando pra gente. Ó, Adriana, estamos com vaga, ó, presta atenção, avisa o pessoal. Por que essas vagas não estão sendo preenchidas? Então, a gente tem aí algumas questões, tá? Primeiro, que tem muita gente hoje na informalidade. Então, a pessoa prefere não estar registrado e ser dono do nariz dela. Trabalha o dia que ela quer, ela ganha mais, né, em ser uma informal do que ela sendo registrada. E isso é uma coisa que a gente tem discutido bastante, porque ela ganha muito mais neste momento. Só que ela não tem segurança nenhuma. Então, quando ela está bem, não tem problema de saúde, está ótimo. Né? Se ela adoecer, ela ganha o dia que ela trabalha. Então hoje você tem muita gente na construção civil, na área de estética, beleza, Uber, motoboy, né? Se você for pegar o número deles que tem, né, um registro, que pagam um e-mail, alguma coisa, o número não é tão grande assim. Ah, mas eu ganho muito mais por dia. Legal, né? Então vamos dizer que eu sou um motorista de aplicativo. Meu carro roda muito, ele vai ter que ir um dia para revisão. Quem que paga esse custo? E às vezes a peça não chega na hora, às vezes fica uma semana ou mais preso, né, o carro. Naquele período a pessoa não vai ganhar. Então assim, ela se preparou para isso, ela foi tirando todo dia do que ela ganhou, um pouquinho guardou para esses momentos, ou ela fica doente, ou ela sofre um acidente. Então isso é uma coisa hoje que tem muito. Né? O volume é muito grande de pessoas que são o famoso autônomo que tinha antes, né? Ah, eu sou dono do meu nariz. É verdade, autônomo não se usa mais. Hoje nem fala mais, mas todo mundo, mas é um termo, eu sou autônomo, né? Hoje a gente fala, eu sou empreendedora, eu sou... Legal. E muito bom, tá? Desde que você saiba lidar com isso. Que é uma outra questão também. Às vezes eu posso ter uma habilidade muito grande para fazer alguma coisa, faço bem feito, mas eu não sou gestora. Então, por exemplo, quando eu vamos dizer que eu faço essa caneca aqui. Quando eu vou vender, eu tenho que saber quanto custou de material,
quantas horas eu perdi. Isso. Isso é o custo. Porque senão, às vezes você está trabalhando, você não está ganhando dinheiro, você está perdendo. Porque de repente você fez vamos dizer que eu faço o bolo, começo a vender. Só que eu ponho um preço, que o preço não paga nem a farinha. Paga, né? Porque você teve a hora que você ficou, o gás que você gastou, a reposição de material. Então tudo isso conta. Então se a pessoa faz muito bem determinada coisa, mas ela não é gestora, ela não sabe trabalhar com a parte administrativa. E ela perde dinheiro. Às vezes não, às vezes a pessoa tem uma habilidade excelente, ótima. Tem que tocar o que ela gosta de fazer mesmo. Quando você é empregado, né, você tem horário, você tem muito mais restrição, você não é dona do seu nariz. Mas em contrapartida, você tem outros benefícios. Você tem, normalmente as empresas hoje dão assistência médica, as empresas, você tem férias, você tem 13º, se você tem um problema de saúde, você tem aí um afastamento. Então você fala assim para mim, qual que é o melhor? Não existe melhor ou pior, existe o que você dá conta. Não, e existe o que de repente, porque você tem que pensar que um dia você vai ter que parar. Que daí eu vejo muitas pessoas falar, eu não pago INSS, não pago MEI, não pago isso, não pago aquilo, porque eu não quero. Tá, legal, hoje você tem 20, 30 anos, tem uma força, disposição, mas isso não vai ser pro resto da vida. E a hora que se você não guarda o dinheiro, você não faz uma previdência, você não tem um aporte financeiro, porque às vezes você não quer pagar a previdência, mas você vai construindo coisas que vão te dar renda, ótimo. Se você não fez isso, você nunca vai poder se aposentar. Quando você envelhecer, como que você vai sobreviver? Você não vai aguentar mais fazer aquele trabalho que você fazia quando era jovem. E aí como que você sobrevive? Então é isso que a gente tem trazido muito para a reflexão, principalmente com o pessoal mais jovem. Né? O que você quer ser da vida? Ótimo. Eu acho que assim, a gente passa muito do nosso dia trabalhando. Então a gente tem que fazer coisas que alegrem a nossa alma, coisas que a gente goste. Tá, mas eu estou pensando no hoje só, ou eu estou pensando a curto, médio e a longo prazo? Porque, gente, o ano passado a gente não viu passar, cada dia está passando mais rápido. Não viu. E de repente 30, de repente 40, de repente 50, de repente 60, e o tempo passou. E aí o que você fez? Se assusta, você fala, não é possível. Não é possível que eu já estou com tudo isso. Então, e aí você fala assim, e aí, o que eu fiz da vida? Então é isso que a gente tem refletido. Às vezes, principalmente com o pessoal mais jovem, às vezes eu falo para eles o seguinte, eu falei, é legal a gente fazer coisas que nos dão alegria. Às vezes naquele momento você não vai conseguir desenvolver uma coisa que é um sonho seu. Então assim, mas você precisa trabalhar, você precisa comer, você tem necessidades. Então é aproveitar essa oportunidade que essas empresas estão vindo, né, Cida? Então às vezes assim, faz isso, começa num lugar que talvez não é o seu sonho dourado, e aí, uma hora vaga, você vai fazer uma coisa que te dá alegria. Sim. Eu adoro dançar, né? Eu não, porque eu não sei dançar, mas não sei. Mas vamos dizer que eu adoro. Viver de dança não é fácil. Então, de repente, eu vou trabalhar e vou ter dinheiro, na hora que eu sair, eu vou fazer um curso de dança. Eu vou dançar, eu vou dar uma aula de dança. Mas daí, assim, eu tenho... Está preparada. Eu tenho como sobreviver, né? Está preparada. Mas eu não deixei que o meu sonho fique de lado. E aí você vai construindo uma carreira. Tem muitas pessoas que querem fazer a transição, né, do mercado formal para o empreendedor. Eu falo, gente, ótimo. Não larga, você tem cacife financeiro para largar tudo e arriscar? Não tenho. E a gente vê muita gente se endividando. Depois entra numa bola de neve. Faz ao contrário. Tenho um emprego formal, sei lá, gosto de fazer bolo, eu faço à noite, começo a vender, começo a pegar uma clientela, começo a ver se é isso que eu quero mesmo, né? E aí você vai fazendo a transição aos pouquinhos. Se você engrenar naquilo, daí você larga o outro. Mas às vezes as pessoas vão nesse impulso, e aí é onde as pessoas acabam tendo vários problemas, né? E as empresas estão dando esse suporte, Cida, para os funcionários? Como está isso? Para as mulheres, que eu vejo tanto, né? A gente está vendo essa mudança tão grande. Então, gente, vamos falar de indústria, né? Até pouco tempo atrás, quando se falava cargos femininos, você pensava o quê? Enfermeira, professora, dentro de indústria, pessoal de RH e secretária.
Normalmente mulher era isso. E faxineira, né? Ah, daí assim, pessoal de limpeza, essas coisas. Hoje você começa a despontar mulheres com cargos mais altos, né, nas empresas, que estão se preparando, estão estudando. Um estudo que eu peguei recente, o número de mulheres que estão fazendo mestrado, doutorado é maior do que o número de homens. Olha. Então você começa a ver as mulheres se despontando muito mais. E aí você começa a ter alguns outros problemas. Hoje, por exemplo, as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Por quê? Porque elas vão primeiro estudar, antigamente casava, por exemplo, de nova, ia ter filho, e aí depois quer pensar em trabalhar, ou tinha um emprego mais simples. Hoje, uma parte das mulheres quer uma carreira primeiro, quer estabilidade para depois ter uma família. Então, diminuiu o número de casamentos, os que estão casando mais tarde, estão tendo filho mais tarde, por quê? Porque ela quer primeiro uma estabilidade. Aí você pensa uma coisa assim, a mulher está galgando um cargo maior numa empresa, indústria, comércio, serviços, e aí ela pega assim, ela é transferida. Não, você está com um cargo maior, você vai para uma outra unidade maior. E ela tem esposa, ela tem marido e tem filhos. E aí, como que faz? Porque até há pouco tempo, quando o homem era transferido, a família ia inteira, a mulher às vezes não trabalhava. Ninguém perguntava, né? Ninguém perguntava nem para onde que ia. E hoje, como que a mulher faz? Eu estou com pessoas que falaram, olha, eu abri mão de uma promoção porque eu não quero tirar minha família da cidade. E se eu for embora, minha família como que faz? Tenho filho pequeno. Então isso hoje é uma realidade, nessa transição. Mulher, não adianta, mulher é coração, né? Mulher, ela tem demais para a família. Não adianta, mulher é mulher, gente. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, mas nós temos uma isso. coisa que a gente tem notado, Bruna, que isso vai ser uma discussão que a gente faz inclusive com os homens, porque não é mulher contra homem, é caminhar juntos, cada um tem uma habilidade. As empresas que estão com mulheres em cargos mais altos, elas estão se tornando empresas mais humanizadas. Porque a mulher entende, por exemplo, se ela deixou um filho em casa doente, ela tem uma presidente de uma empresa, por exemplo, ela tem um filho doente, ela vai entender que ela tem uma funcionária que também tem essa necessidade. Né? Uma funcionária que às vezes não tem uma rede de apoio, como que ela faz? Porque a mulher vive isso. Independente do cargo que ela tem. Lógico, com dinheiro a mais é mais fácil, às vezes, você contratar alguns serviços, né? Quando você tem menos dinheiro, isso é um pouco mais difícil. Então, hoje, a gente está nesse movimento, é um movimento de transição. Então, até pouco tempo, nós tínhamos um número na indústria, nós não tínhamos nem 24% de mulheres dentro das indústrias. Isso no estado de São Paulo. E hoje? Hoje esse número é bem maior, tá? Não é um número ainda que eu falo para você significativo, mas já melhorou. Segundo o censo, hoje no estado de São Paulo, 49% dos lares são chefiados por mulher. Não é assim que a mulher ganha um dinheiro que vai ajudar no lar, vai comprar um batom, ela está mantendo as casas. As políticas de governo normalmente estão fazendo o quê? A mulher tem prioridade, porque o homem às vezes passa na vida, ele vai embora e a mulher fica com os filhos. Então, políticas hoje públicas, elas preservam os equipamentos para as mulheres, né? Então, às vezes de casa própria, de uma série de outras coisas, a mulher que acaba recebendo. Isso por quê? Porque o homem às vezes vai embora, mas a mulher fica com os filhos. Né? Então, você vê um movimento diferente hoje. Mas é um movimento que está pronto, estruturado? Não, ele está crescendo. Tá? E hoje... Como que essa mulherada lida com isso? Porque eu fico imaginando, né? Você ser CEO de uma empresa, você não ter hora para sair, você ter reuniões, e de repente você tem um filho que está te ligando, que está com dor de barriga, ou precisa de uma sopa, né? Precisa de uma sopa. E aí, como que faz isso? Porque até quando a gente não tem, né, que você não tem essa estrutura toda, você consegue, né, dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho lá. E essas mulheres? Então, e não é só esse problema, eu vou te fazer uma outra pergunta. Como esses maridos lidam com tendo essas mulheres? Nossa, não lida, né? Que ela é mais importante, que ela tem um cargo maior, que ela ganha mais do que ele, que ela é mais poderosa do que ele. Isso é complicado também. Então, assim, para isto não é fácil.
Tá? Porque você tem um parceiro bacana, um parceiro que torce por você, que não, vai lá, bem e tal, mas você tem aquele que vai falar, que é isso? Então eu já vi hoje casos, não é também, gente, a maior parte, mas a gente já começa a ver uns casos que assim, a família, alguém vai ter que parar de trabalhar por causa das crianças. Que o homem ganha menos, ele está ficando em casa e a mulher está assumindo. E já tem países, tá, na Europa principalmente, que a licença maternidade pode ser para o homem ou para a mulher. De repente o homem fala, não, eu prefiro ficar em casa tomando conta da criança, porque às vezes o cargo dele é menor, ou ele tem menos chance de crescer naquele momento, a mulher volta e ele fica em casa tomando conta dos filhos. Só. Já é um movimento que está acontecendo. E aí tem uma outra questão, você vê, é muito complexo. Não, uma hora de podcast não dá, gente. De manhã, aliás, o homem, às vezes ele sai de casa de manhã, vamos falar de um alto executivo, né? Ele vai passar o dia inteiro trabalhando e ele no final da tarde ele tem aí uma reunião, um coquetel, uma recepção, né? O que ele faz? Ele vai com uma roupa, uma calça, camisa e leva um blazer. Blazer, acabou. Colocou o blazer e tá pronto. Ai, que ódio! Que ódio! Ele vai pro jantar, ele vai pro coquetel e ele tá pronto. Como que é? Um casamento, pra tudo, né? O mesmo terno, porque só isso que basta. E aí você fala assim da mulher, ela sai de casa de manhã, ela vai passar o dia inteiro trabalhando e no final da tarde ela tem um coquetel, uma recepção, alguma coisa que ela tem que ir, ela não consegue voltar para casa para tomar banho, para se arrumar, né? Trocar maquiagem. Então isso, tanto é que a gente tem discutido com as mulheres, né? O que você pode fazer? Então de repente você vai com uma roupa mais neutra, vai com um sapatinho embaixo, que você não vai aguentar o dia inteiro ficar de salto, porque às vezes você tem que correr para baixo e para cima. Você leva no seu carro um sapato de salto que você troca no final da tarde, você repõe um perfume, você repõe um colar, Então, aquela roupa que podia ser simples, que na verdade é mais básica, você joga um acessório que você muda. Fica sensacional. Então, no trajeto, às vezes você já vai fazendo isso, né? Já vai retocando a maquiagem, já vai fazendo isso. Então, é uma coisa assim, que quando você fala em universo feminino e masculino, até isso tem diferença. E também, né, que é uma dica que somente tem mais gente mais jovem assistindo, tem alguns estudos que falam que os 3 primeiros segundos que a pessoa olha para você, você passa a imagem. Então, se eu vou para uma entrevista toda despencada, ou muito maquiado, com uma roupa muito decotada, qualquer coisa que seja muito, né? Eu vou estar passando aquela imagem. Para desfazer aquela imagem depois, é muito difícil. Por quê? Porque você já fez aquela primeira impressão. Agora, você imagina no universo do trabalho, né, se você vai para uma reunião de negócios, a mulher chega com uma roupa totalmente inadequada. Até a cor da roupa influencia. Gente, até para entrevista de emprego você está falando isso? Para entrevista de emprego, para negócios. Então, por exemplo, a cor vermelha, ela passa poder. Então, se uma mulher vai para uma reunião onde ela vai ter que fechar um negócio, e tem gente poderosa, se ela for de vermelho, ela vai me dar uma coisa de poder. Então, isso também, até a cor. Dependendo da vaga, você vai de vermelho. Dependendo, você vai com a cor básica, você vai. Então, gente, tudo isso. Então, são coisas que são novas, porque isso, há poucos anos atrás, você não pensava nisso. Quantas mulheres você via há poucos anos atrás, presidentes de empresas, principalmente de empresas maiores? Você não via, né? Hoje você já começa a despontar. Sim. Não é a maioria ainda, mas você já começa a despontar. Você vê hoje mulheres em lugares que você não sonhava antes que você teria. E essa discussão, porque isso também é bem complicado, né? Eu acho que é um assunto que a gente precisa abordar, porque assim, a gente vê muito, mas a mulher, ela fecha o que ela quer, se ela quer ir com uma calça rasgada na coxa e vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa não pode olhar e falar, não quero um funcionário assim. Porque é muito complicado isso, Cida. É aquela coisa, vou lutar pelo que eu acredito, mas eu preciso me encaixar no que a empresa precisa. Então, porque aí a gente está falando em padrões diferentes. Você está falando em padrão de inconsciente e padrão consciente. Então, de repente, você hoje vai pensar, mas eu tenho que ser assim como eu sou. Ótimo. Só que às vezes essas pessoas mesmo têm preconceito contra algumas coisas.
Porque às vezes você tem alguma reação quando você vê alguma coisa que você não mede, porque você tem isso inconscientemente. Então, um exemplo, para ficar claro. Vamos pegar uma situação de velório. Você imagina alguém chegando no velório com uma roupa muito colorida, com uma strass ou com uma coisa muito assim... Chinelinho de praia. Chinelinho de praia, uma coisa... Se chegasse, você fala assim, mas não está respeitando o morto. Assim, aquela pessoa está sofrendo mais do que qualquer uma. Só que a imagem que ela está passando não é aquela. Por quê? Porque quando você está com uma coisa muito colorida, você passa uma coisa de alegria. A cor passa isso. As cores, elas transmitem imagem. Volto a falar, você está falando de padrão inconsciente. Ninguém precisa falar para você, mas você sente aquilo. Por que que normalmente em velório roupas são mais escuras? Antigamente era o preto, que remetia ao quê? Ao luto, a questão da tristeza, né? Agora, você não imagina, por exemplo, alguém numa festa super animada, a pessoa aí com toda de... Preto, tudo bem, quer dizer, a cor preta ela é fina, assim, praticamente pra noite, né? Mas um determinado... Pretinho básico é tudo, né? Pretinho básico é tudo, salva a gente, né? Por quê? Porque o preto remete. Então, conforme a festa, você, o lugar que você vai, você busca o quê? O colorido, né? E a gente tem dentro da psicologia uma coisa que fala assim, o corpo fala. Quando você está triste com você, você não consegue, às vezes, colocar uma roupa colorida. Ninguém falou pra você não colocar, mas você não consegue. Repara assim, quando a gente está muito introspectiva, a gente tende a usar uma roupa mais fechada, com uma cor mais sóbria, mais neutra. Por quê? Porque a gente está naquele momento fechado. Quando a gente está muito alegre, você não consegue, às vezes, colocar uma roupa muito triste. Você quer uma coisa mais colorida, no viva. Porque isso está passando o seu emocional. Eu volto a falar, isso é padrão de inconsciente. A gente faz isso sem querer. Não, e até quando a gente acorda, você não tá bem, você não tem vontade nem de pôr roupa. Nem de pôr roupa, você pega e fica em casa e não olha pra mim hoje. Então a gente, às vezes, olhando pela como a pessoa tá, você já fala se a pessoa tá depressiva, se a pessoa tá triste, a maneira da pessoa sentar, a maneira da pessoa andar. Você não vai ver uma pessoa triste andando assim, mais altiva. Geralmente ela tende a andar mais assim. Por quê? Porque ela está passando isso. Então o corpo fala. Tem um livro que chama O Corpo Fala. Ele vai passando os sinais, a maneira como a pessoa senta, a pessoa como anda, como gesticula. Tudo isso é linguagem corporal. Então quando você vai para uma entrevista, você imagina que se você vai querer um cargo, que é um cargo de extrema responsabilidade, ou que é um cargo que você tem sim de confidencialidade, que os dados são confidenciais. Normalmente você imagina que a pessoa seja como? Uma pessoa mais discreta, pelo tipo de cargo. Você imagina uma pessoa chegando nessa entrevista, toda espalhafatosa, com decotão, com uma roupa, e já falando, atropelou, porque o vizinho não sei o que lá. Já vão falar, nossa, já contando... Essa pessoa não serve para esse cargo em função disso, Então são coisas que às vezes você fala assim, mas isso é preconceito. Gente, todos nós trabalhamos às vezes com padrão de inconsciente. A gente não, às vezes a gente analisa o outro, você olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa é assim, assim, mas você não tem nem base para falar isso. Mas por quê? Porque você não sabe o que ela está sentindo. Você não sabe. Então isso, depois você conhece, você fala assim, não gostei, essa pessoa vai arrogante, essa pessoa é isso, aquilo. E quando você começa a conviver com a pessoa, você fala, nossa, eu tive uma impressão errada. Só que a primeira impressão que fica. É a que fica. Então, gente, isso está errado. Pode até ser, mas hoje é assim que funciona. E a gente às vezes fala que está errado, mas a gente faz isso também, com os outros. Às vezes você fala assim, porque a pessoa veio aqui e estava com uma roupa assim, eu não contratei, e daí as pessoas dizem, mas você não contratou porque você não viu o potencial dela. E a gente, às vezes, a mesma pessoa que faz essa crítica, acaba criticando o outro. Porque ela estava com uma roupa muito certinha, muito... Gente, cada um usa o que quer. Só que a gente ainda não tem esse conceito. Então tem que tomar cuidado, gente. Então não adianta querer lutar por direito, porque a gente tem que se enquadrar. E Cida, me fala uma coisa, o que você percebe? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho muito mercado, que você já passou vários para nós, que precisa de jovens, precisa trabalhar, certo. Aí você manda o jovem fazer entrevista e ele não passa. O que tá pegando?
Então, Adriana, às vezes ele pode chegar lá e falar assim, eu não quero trabalhar final de semana, o mercado trabalha de segunda a segunda. Ele tem dia de folga. As exigências. Então, hoje é muito comum, eu estou dentro de um shopping, né, lá tem lojas, e assim, quando chega a gente lá para a gente encaminhar, e aí não é só para loja, né, para mercado. Primeira coisa que a pessoa fala, eu vou ter sábado e domingo livre? Você fala, não, vai ter escala, você vai ter alguns sábados livre, mas não todos. Não quero. Então, às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, não, eu quero vir trabalhar aqui, mas eu não gosto muito daqui, eu quero só para ficar um tempinho até arrumar uma coisa melhor. Né? Você acha que ele vai ser contratado? Imagina, vai fazer o processo, custa caro, vai ter que fazer... Nossa Senhora! Você investe um monte de coisa, né? Cada vez que um funcionário sai, ele custa caro para a empresa. Até você repor, se você treinar, né? Isso não é fácil. Então, às vezes é isso. Ele não passa, não é que ele não tenha potencial. Ou às vezes ele até não fala nada, mas a cara dele é tão assim, tipo assim, eu só tô aqui por um tempinho até arrumar uma coisa melhor, né? Porque isso não é o meu sonho, né? Meu sonho é uma outra coisa. Ele não fica. E às vezes ele deixa de perder, de conseguir grandes coisas. E aí é uma coisa importante, gente, eu acho que independente de onde a gente está, quando a gente fala assim, eu quero ser empreendedor, as pessoas acham que ser empreendedor é só ser empreendedor fora, quando você cria alguma coisa sua. Mas hoje uma das coisas que as empresas buscam muito são empreendedores internos, pessoas que deem sugestões, pessoas que deem ideias, pessoas que cresçam. Toda empresa valoriza isso? Não, mas tem muita empresa hoje que valoriza muito isso. Aquele funcionário que fala, peraí, vamos melhorar o sistema nosso aqui, vamos modernizar, vamos trazer mais ideias, né? Que vai trazendo, vai crescendo. Então isso faz com que aquela pessoa também cresça muito mais dentro daquela empresa que está. Você vai assim, né, como eu falei, não são todas as empresas que fazem isso, não, mas a gente tem que entender que também tem que buscar uma valorização, principalmente se eu tenho um conhecimento maior, eu tenho de conhecimento técnico maior, eu tenho até condições de analisar melhor aonde eu quero ir trabalhar, né? Qual é a empresa que bate com o meu perfil. Às vezes quando você está no desespero, você pega o primeiro que está, porque você está precisando de necessidade básica, né? Comer, se vestir, tá, mas eu estou estudando mais, eu tenho um conhecimento maior, peraí, eu vou escolher alguma coisa, porque daí eu tenho capacidade para escolher. Bons profissionais hoje estão sendo disputados, até porque está faltando profissional. Então, não é só aquela coisa, né, aquele arroz com feijão, porque às vezes você percebe, você tem que ter um algo a mais. Você tem que ter isso algo é qualificação, Cida? Como que você busca isso? Duas coisas, qualificação e postura, tá? Quando você vai trabalhar num lugar que você vai empurrado, você faz o seu básico e fecha os olhos para um monte de outras coisas. Lógico que todo mundo percebe isso. Quando você faz alguma coisa que você gosta, você dá o seu melhor. E os olhos brilham, né? Você dá ideia, você cria. Gente, assim, eu vejo dentro do comércio, né, lugares que você vai, que as pessoas, assim, eles te atendem de uma maneira tão boa, que vibra com o que faz, né? Olha isso aqui, te dá ideia, que você volta para aquele lugar. Você fala, nossa, que funcionário legal. Às vezes o produto não é tão bom, mas a pessoa é tão bacana que você fala, não vou deixar. Não vou deixar. É o atendimento, é aquela coisa, você dá vida para aquilo, né? Agora, a qualificação, gente, algumas coisas hoje não dá para você fugir. Como a gente estava falando logo no comecinho. Hoje, né, a internet, ela não dá para você imaginar viver sem ela. Quando cai, né, a eletricidade, você fala, o que eu vou fazer da vida? Porque tudo está na internet, né? A gente fica desesperado. Então, assim, não dá. Pode acabar a luz, mas o celular tem que estar carregado. Mas daí, às vezes, a internet, conforme o que acontece, a internet não funciona. Você fica assim, o que eu vou fazer? Como, né, o que está acontecendo no mundo, né? Então, que assim, hoje as pessoas têm que se atualizar. O que você estudou hoje, eu me lembro, quando eu fiz faculdade, uma das coisas que se falava, né?
Por exemplo, eu estudei neuroanatomia, que todo o sistema neurológico, assim, você perdeu, acabou, né? Não tem como reconstruir. Hoje já não, peraí. Lógico, você tem perdas que são difíceis, mas o organismo, às vezes, compensa determinada área. Então, a pessoa, às vezes, teve um AVC, pegou uma área, lógico, se não for uma área imensa do cérebro, mas que uma outra área compensa, e coisa que é a bioplasticidade que a gente fala. Antigamente você não tinha isso. Então, assim, tudo que eu estudo hoje, amanhã às vezes já está diferente. Né? E isso, gente, em todas as áreas, isso é evolução. E hoje com a internet isso é muito maior, que uma informação que demorava para chegar. Chega rapidinho. É assim hoje, e é no mundo inteiro. Há anos atrás, para você saber o que aconteceu na China, né? Tinha que vir um jornal, tinha que vir não sei o quê. Hoje é online para o mundo inteiro. Então, assim, se atualizar é importantíssimo. Não dá pra gente ficar parado, né? Não dá. Tudo muda. Até a receita de comida, gente. Porque antigamente a gente comprava as coisas de uma maneira e tinha que cozinhar em função daquilo que você comprava. Por um exemplo simples, mas assim, você ia lá na peixaria, pegava um peixe inteiro, chegava em casa, abria a barriga, tirava aquela barrigada, tirava o cabelo, o rabo, tinha que passar lá uma coisa para tirar a escama, que voava para tudo, nem sabe o que é isso. Era isso quando você queria comer um peixe, era isso, você ia nas peixarias. Eu adorava raspar aquela escama, achava que voava para todo mundo, achava um cheiro depois, que daí você tinha que ficar desinfetando tudo, limpando cada cheiro do peixe que ficava, né? Hoje você passa no mercado, ele vem a tirinha individual, já que você tira aquela tirinha e faz, né? Então, se você pegar hoje determinadas coisas e falar para os jovens, né? Eu me lembro para ligar para São Paulo, você ia no telefone, discava para telefonista. Nossa! Isso, gente, não tem tanto tempo. Né? Ela fazia ligação, você ficava esperando o telefone tocar, que vai tocar em 5 minutos ou em horas, né? Para fazer a ligação para São Paulo. Hoje, se você pegar um telefone assim, der para um jovem, não sabe nem como funciona. Gente, hoje quem tem telefone fixo em casa? É raríssimo. Ninguém mais tem. Hoje, então assim, são coisas muito rápidas. Eu estava vendo, cara, eu ri tanto uma reportagem e tal, falando do perigo, tanto. Aí eu fui ler, né? Fui ler, que era com criança, um presente de criança. Aí eu falei, nossa, o que será que é isso? Por causa do bicho de pé, eu falei, gente, a gente ia para sítio, a gente ia para aquelas coisas de porco, para aquelas cocheiras, adorava pegar bicho de pé, porque o pai ficava tirando, fazia cosquinha. Imagina, se eu falo isso para o meu filho, você fala, mãe, você tá louca, vou me internar. Olha, é muito diferente. É muito, assim. Então, se a pessoa não se atualiza, né, constantemente, ela não entende. Gente, coisas, né, básicas. Se você viaja, né, hoje, em muitos aeroportos, você não precisa passar por ninguém, você já passa tudo eletrônico. Você fica um ano sem viajar, você chega lá, você fala, estou perdida. Se você pega aquela malinha, eu nunca, na minha vida, eu nunca tinha viajado com uma malinha só, ir para Brasília, para o congresso que nós fomos lá, antidrogas, eu e a Gabriela, não, só uma malinha, menina, não fizemos nada. E eu falava assim, mas não tem que passar lá não, mãe. Não, mãe, vem, mãe. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Então, é isso, né? Você faz pela internet, você faz não passa isso. Pela atendente, já passa lá por tudo direto. Que loucura! Se você ficar um tempinho sem viajar, quando você vai, você fala, meu Deus, eu estou perdida aqui dentro. Você já não sabe mais. Que em um ano para outro, tudo muda muito rápido, né? Gente, não vai longe também. Pega carro de 10 anos atrás, de 5 anos atrás e agora. Eu visto alguns carros. Gente, tem uma fábrica na Alemanha, parece que tem uma na China também. Não tem ninguém na linha de produção. Como assim ninguém? Só robô. Eles montam não sei quantos carros em um dia, milhares de carros em um dia. Só robô. Ai, gente, isso é preocupante, Cida. Você sabe que isso me preocupa. Daí você tem assim, uma pessoa que toma conta para ver se nenhum robô parou, quebrou, né, teve algum pepino. Mas os robôs fazem tudo. Exatamente. Você vê as pessoas reclamando e você vê tudo sendo substituído por máquina. Então, né? Aí tem dois lados, Adriana. Tem um lado que é legal, porque alguns serviços são muito pesados.
Então a máquina vem para auxiliar. Para auxiliar. Então assim, se você entra, por exemplo, a gente conviveu, né, em fundição. Né? Então, pegar aquelas mapas, aquelas peças. Aquelas peças, aquele calor infernal. Então quando você põe uma máquina ali, você poupa a pessoa. Ótimo, né? Hoje, se você, alguns restaurantes, você não tem mais garçom. Você faz o pedido, né? Chega na mesa, tem um tablet, você faz o pedido do que você quer, daqui a pouco vem um robôzinho com a sua bandeja de entrega. Robô? Sim. Aqui em Jundiaí nós já temos isso, tá? Meu Deus! Então, eu preciso conhecer esse lugar chique aí que eu não conheço. Não, mas não é nem lugar chique, é uma concessionária de carro que já pôs em todas as mídias, né? Se você vai na cafeteria deles, eles vêm, eles trazem, você faz o pedido, o robozinho traz na sua mesa, a hora que você chega, o robozinho vem, já te atende, você vê o carro que quer, ele dá toda a especificidade do carro, daí vem um atendente para te falar, né? Muitos restaurantes hoje, hotel, o serviço de quarto, se vinha um atendente, hoje vem o robozinho, você aperta lá, você pega o que você pediu, tira o robozinho e vai embora. Por quê? Porque alguns cargos você não está achando mais pessoas que queiram fazer esse trabalho. Então, eles estão sendo substituídos. Tá? Isso é complicado. Como que vai ficar o emprego, gente? Como que vai ficar as vagas? As pessoas vão ter que procurar. Ainda a gente não está no ponto de desespero. Mas assim, qual a diferença do robô para o ser humano? O ser humano assume vagas relacionais, vagas que às vezes tem que negociar, que isso aí o robô não faz. Mas vagas operacionais, e não só vaga operacional, tá? A China está com um hospital que os médicos, né, são robôs. Se chega, ele faz seu diagnóstico, já pede os exames, já tira o sangue, o robôzinho já leva lá via o teto, já vai para o laboratório, já vem o resultado. O índice de acerto dos médicos, dos robôs, para a clínica é muito maior do que o índice de acerto dos médicos. Agora, qual é a diferença? É o tratamento humanizado. Porque uma coisa é você chegar com dor, o robô detector dá o remédio, você melhora a dor. Mas você não teve o contato físico. Você não teve alguém passando na sua mão. Você fala assim, olha, eu sei, esse acolhimento. E a gente sabe que, principalmente na doença, às vezes esse acolhimento é uma parte do tratamento. Tá? Então, tudo isso é novo para você, para mim e para todo mundo. A gente vai ter que buscar o ponto de equilíbrio. Mas às vezes até buscar o ponto de equilíbrio, a gente vai tendo essa... altos e baixos, porque você não sabe como você vai fazer. É ponto de equilíbrio. Você vai ter que ir aqui e ali até você equalizar tudo isso. Então, para algumas coisas vai ser muito bom e outras coisas têm que ser repensadas, né? Mas, gente, isso é o mundo, essa tendência é o mercado. Sem falar que hoje a taxa de natalidade está diminuindo. Jundiaí, ano passado, nasceu muito menos criança do que os outros anos, as pessoas estão tendo menos filhos. Hoje, sim, eu moro num condomínio. Eu arrisco a falar para você que tem mais pets do que crianças no condomínio. Tá? Então, veja o mercado de pet quanto cresceu. Eu adoro animal. Tá? Só que assim, hoje você vê as pessoas às vezes trocando filhos por pets. Ou quem tem filho tem 2, 1, né? Aquelas famílias grandes que tinham no passado são raras hoje. Até por um monte de questões, né? Então você começa a ver uma tendência. Né? A população no Brasil, se você pegar a pirâmide populacional que antes era assim, hoje já não é mais, ela já... Aqui em Jundiaí, eu peguei isso essa semana, o maior índice está entre 40 e 44 anos. Meu Deus! E assim, a pirâmide, que era assim, está fazendo isso, porque nós temos hoje, né, se não faleceram, acho que 4 ou 5 pessoas em Jundiaí que têm mais de 100 anos. Isso é censo, tá? Tem dados de censo do IBGE. Quando você imaginava há pouco tempo atrás que as pessoas viveriam até esse ano? Então hoje nasce menos, então a nossa pirâmide hoje está assim, mais magrinha embaixo,
ela vai aumentando, o pico dela é entre 40 e 44 anos, depois ela começa também a diminuir um pouco. Mas hoje você tem muito mais gente mais idosa em cima do que você tinha tempo atrás. Veja o mercado de idoso, como cresceu. Demais. Cuidador de idoso, roupa para idoso, viagem para idoso, passeio. Eu estava vendo na semana passada, intercâmbio cultural fora do Brasil, né? Para pessoas de 50 a mais. Aumentou muito. É, idoso 50 a mais. Não, mas assim, né? Idoso não é mais. Mas sim, assim, 50 a mais. Você já dá uma assustadinha. Mas daí, e o pessoal mais velho. Porque vai aprender. E é bacana porque você está junto com as pessoas da tua idade, o bate-papo, né? E normalmente são passeios diferentes do que o jovem faz. Sim. Então vai para museu, vai para restaurante, você aprende o idioma, mas você aprende a cultura também no local. Porque normalmente a pessoa mais velha valoriza mais isso, né? E vão grupos, né? E aí uma das pessoas que foi entrevistada falou assim, meus filhos já fizeram. Eu não pude fazer, eu estava casada com filho, né, tinha casa, como que eu ia sair do mês? Ela falou, agora eu estou indo fazer. Só que vai assim, uma coisa muito mais leve, então coisas que há pouco tempo você não pensava. Né? Quantas hoje, pessoas hoje estão se especializando a coisas para a terceira idade? Então, restaurantes, passeios, excursões, por quê? Porque é um contexto diferente. As pessoas, você não vai às vezes pegar um grupo mais velho, escalar um morro enorme, a não ser quem faz isso já. Né? Então, normalmente você vai para um lugar que tenha uma ambientação mais apropriada para aquela população, né? Com uma alimentação, às vezes, mais apropriada. Então, você pega jovens, às vezes ele come churrasco o dia inteiro. Você pega uma pessoa mais idosa, ele come uma coisa um pouquinho maior, mais pesada no almoço, à noite é uma coisinha mais leve, porque o nosso organismo muda. Então, quer dizer, até para a gente procurar emprego, essa empregabilidade, você tem que ver para onde que está indo. E aí, só acho que para finalizar, até porque o nosso horário está... Não, mas eu quero que você fale dos empregos. Eu estou com gente aqui perguntando para mim sobre como se cadastrar para os empregos. Já explico. Só fechar isso. Hoje eu estou com muita empresa chegando lá e falando assim, gente, eu só quero gente acima de 50 anos para trabalhar. Olha que alegria! Por quê? Porque fica mais tempo no trabalho, tem mais responsabilidade, tem isso que aquilo. Então hoje... Está se valorizando mais. Repara quando você vai nos supermercados, caixas do supermercado, normalmente são mulheres mais velhas. É verdade. Porque elas conversam, elas têm paciência e ela fideliza o cliente volta. Dá dica. Dá dica. Dá dica de verdade. Eu vou fazer isso com bacon, com cebola, é verdade. O pessoal mais jovem quer, mas assim, e aí quem é mais velho às vezes demora para achar um cartão e perde a senha. O jovem não tem paciência. E aí, quando você é atendido com uma pessoa, às vezes, um pouco mais velha, ela também já entende isso. E ela bate papo, e os mercados já se atentaram para isso. Repara. Que bom! Gente, que bom. Precisando trabalhar. 2 oportunidades. Nós estamos no Maxi Shopping, no piso G3. Atendemos o público das 8h30 às 4h30 da tarde. 4h30 a gente fecha para o público. Então, é bom chegar antes. Quer procurar emprego? Quer ir lá? Vai, a gente senta. Faz seu cadastro, mostra como busca as vagas, quais são as vagas disponíveis, tem um atendimento presencial. Ah, mas eu lido legal com o computador. Tá, você digita no Google, né? Jundiaí Empreendedor, coisa mais fácil, porque tem lá o negócios.com, mas Jundiaí Empreendedor. Vai entrar no nosso portal. Ali vai ter lá um espaço que é para você, atendimento à pessoa física, você vai cadastrar o seu currículo. Uma vez que você cadastrou o seu currículo, e aí, coisas importantes. Primeiro, colocar telefone que você atende e funciona. Isso tem sido um problema seríssimo, eu estou contratando estagiário, e assim, a gente liga, ninguém atende, daí você vai ligando para outro, você vai deixando aquele lá, ele deu um telefone, ele não atende, tá? Então, primeira coisa. Segundo, colocar o máximo possível de habilidades que você tenha. Você tem curso, você tem... Coloca tudo. Por quê? Porque isso abre experiências. Experiência. Mas é simples. Não importa. Hoje tem muita empresa que valoriza trabalho social.
Então, se tiver um campo para colocar, sou voluntário, isso faz diferença em muitas empresas. E assim, na nossa página, você vai preenchendo os dados, vai tendo ali, você vai preencher. Na hora que você termina de preencher, você apontou o seu currículo. E se você quiser imprimir, você dá lá o salva e imprime. Se você quiser em algum lugar, você está com o seu currículo pronto. Olha que bacana, ele até monta o teu currículo. Bom, quer dizer, você põe todos os dados ali. A hora que você preencheu, você pode fazer busca de vaga. Daí você dá o clique lá para buscar as vagas. Ele vai mostrar todas as vagas que estão disponíveis naquele momento perante o seu perfil. Por isso que é importante você colocar tudo certinho. Se você se interessou por uma vaga, você dá o clique naquela vaga, aquilo vai para a empresa. A empresa vai receber o seu currículo. Tá? Então são as duas oportunidades. Quem tem habilidade para mexer com a internet... Por exemplo, Cida, eu não tenho escolaridade, não sou alfabetizada, vamos colocar uma situação bem triste, e eu preciso trabalhar. Temos vagas para isso. Tá? Hoje nós temos empresas que hoje contratam pessoas assim, semi-analfabetas, mulher, homem, e assim, lógico, são cargos mais simples. Né? Você não pode pôr uma pessoa que não sabe ler e escrever num determinado cargo, mas você pode pôr em outros. Então inclusive nós temos empresas que dão um treinamento. Nós pegamos outro dia alguns senhores analfabetos com uma faixa de 60 e poucos anos. Foi para uma empresa de jardinagem. Olha! Por quê? Porque você não precisa se alfabetizar, você precisa gostar da terra. Só e tem que ter, às vezes tem até essa experiência. Então hoje a gente, em Jundiaí, né? Jundiaí que eu falo na nossa região, você tem oportunidade para tudo. Então não adianta falar que não tem emprego. Emprego tem. Às vezes a maior dificuldade são para cargos mais elaborados. Tá? Que, por exemplo, dificilmente uma empresa grande vai pegar um presidente de fora. E quando pega, tem um outro processo seletivo. Tá? Ou um diretor, a gente já pega alguém lá de dentro que já está crescendo dentro da empresa. Então, para esses cargos, às vezes é mais difícil pelo critério, pela maneira como é feito o processo seletivo, pelas exigências, tá? Mas o cargo do dia a dia, gente, indústria, comércio, serviço, facilities, tem vaga sobrando. Hoje eu estava com mais de 1.200 vagas, fora o que a gente não pôs ainda. Só uma empresa está com 800 vagas na área de logística, tá? E assim, gente, 800 vagas esperando você. E a gente tem muitas vagas, por exemplo, tem um supermercado que é parceiro nosso, temos vários, mas tem um que é parceiro, depois de um X tempo que a pessoa está no mercado, isso é comum na indústria, mas no mercado não é. Hoje já tem mercado que está fazendo isso. Ele fala o seguinte: você está aqui, legal, você quer estudar, eu pago um X do seu colégio. Que bacana! Nós temos um sistema de vaga, principalmente para o pessoal mais velho, ou pessoas que não podem trabalhar todo dia, que é o sistema intermitente. O que é isso? Você faz o processo seletivo normal, né? Então, normalmente é comércio que pega mais isso, indústria é mais difícil. Você fala, eles vão te chamar na semana, olha, eu tenho para sua, você quer ser padeiro, você tem habilidade em padaria. Eles põem, olha, tal dia de tal horário eu vou precisar de um padeiro extra. Daí aquele grupo de pessoas que já está se candidato, você vai, você ganha o dia de trabalho, você depois tem direito proporcionalmente a 13º, a tudo. Você é um funcionário, só que você não precisa trabalhar todos os dias. Puxa, Chama-se um contrato intermitente. Isso ainda é um sistema que ainda não são muitos que estão trabalhando, mas é muito legal para quê? Às vezes aquela mãe que tem uma criança pequena, ou você cuida de um idoso, ou você não tem, ou você já está aposentado, está sendo muito comum, a pessoa já está aposentada, ela quer um ganho extra, e às vezes não é só pelo dinheiro, ela está entrando em depressão para ficar em casa. Então mas ela não quer trabalhar 10 horas por dia. Então ela vai para o intermitente, que ela vai 2, 3 vezes por semana, a hora que chama, e se ela quiser viajar numa semana, ela não precisa ir, chamou, ela não se candidata, ela não vai. Isso também é um outro sistema que nós temos agora. Sensacional. E uma coisa que eu só queria pegar um gancho aqui, a Cida falou, né, no currículo colocar que é voluntário. Mas, gente, sejam verdadeiros, porque o que eu recebo no LinkedIn,
Outro dia apareceu um monte de diretor do Força Jovem, eu falei, gente, não conheço, nunca vi. Porque as pessoas falam que são voluntários e uns fizeram ação há 300 anos atrás e não apareceram mais, mas está lá como voluntário. Eles pedem, eles ligam pra gente para saber mesmo. Duas coisas, gente. Agora pra gente encerrar, porque eu tenho um outro compromisso. Duas coisas. Com rede social hoje, você descobre tudo. Tome cuidado com o que você posta, porque muitas empresas, quando vão te contratar, até para tirar visto para sair do Brasil, tá? Conforme o consulado, antes de liberar seu visto, vai ver a sua rede social. Porque conforme o tipo de coisas que você faça, eles não querem você no país deles, tá? E para a empresa não é diferente, eles vão pesquisar a rede social. Primeiro, toma cuidado com o que você posta, o tipo de posicionamento que você tem, se você é aquela pessoa de agitado, né? Isso para algumas profissões muito legal, para outras não. E outra coisa, não minta, porque para descobrir hoje é fácil. Não minta. E tem uma outra questão que a gente tem pego muito, o funcionário está lá e arruma um atestado médico falso, que eu estou doente. Vai estar lá na rede social. E está ainda na praia tomando uma cerveja e põe na rede social. Isso está justa causa. Meu Deus. E não é, isso é comum. Comum mesmo? No voluntariado eu estou percebendo e as pessoas falam, não, mas ele colocou aqui. Eu falei, ó, você me desculpa, mas não é. Não posso mentir, né? Não minta, porque uma vez que você mentiu, no começo já perdeu a credibilidade. Sim. Assim como a roupa. Ai, minha querida! Ó, gente, eu juro pra vocês, tem 26 perguntas aqui, eu não fiz uma. Tem 26 perguntas. Mas acho que a gente fez outras. Mas a gente conversou muito. Vai fazer o quê? Eu vou ter que trazer ela de novo aqui, né, gente? Porque nós vamos ter que voltar. Querida, muito obrigada. É sempre um maior prazer ter você aqui, uma honra poder estar com você. Uma pessoa tão especial, tão querida, que está fazendo um trabalho tão bacana. Muito obrigada. Muito. E logo a gente vai trazer algumas informações, né? O que a gente está fazendo esse ano, já fez ano passado, e esse ano nós vamos intensificar, né? Levar mutirões para os bairros, levar o trabalho para os bairros, para as pessoas que às vezes não conseguem vir até o centro. Então esse ano a gente já está aí com uma previsão de 10 mutirões em bairros, setores diferentes em Jundiaí, mas a gente vai avisando. Sensacional. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada, né, da gente entrar aí na casa de vocês, da gente estar falando. Obrigada pelas participações. Não consegui ler tudo, né? Vi aqui, mas a gente estava num papo tão legal que não deu pra gente falar. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente que eu passo pra Cida e a gente responde. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.